passando pela rua precisam conhecer essa mensagem. O posto policial ali na Vila Prudente precisa conhecer essa mensagem. E eles estarão entregando essa mensagem com um pequeno chocolate para toda essa gente. Amém? Que o Senhor continue abençoando a Igreja Batista Vida Nova, nesse afã de pregar o Evangelho de Jesus. E vamos continuar pregando. Aliás, não existe outra coisa a fazer, a não ser pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho que salva, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que dá esperança. Gente, nós só temos esperança, só temos essa esperança de viver eternamente com Deus por causa desse Evangelho. Não fosse a boa nova, não fosse essa boa notícia, uma pergunta: onde você estaria hoje? Quem sabe numa fila de uma padaria, de um supermercado, para comprar um ovo de Páscoa, pagando esses valores exorbitantes que aí estão. Mas nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Quando você compra um abacaxi, você não come a casca, você come o que está ali no meio. Quando você compra banana, você tira a casca e come o que está ali no meio, guardando as devidas proporções. O centro do abacaxi é a ressurreição de Jesus. O miolo da banana e tantas outras frutas é a ressurreição de Jesus. Que pena que nós não ouvimos falar da ressurreição de Jesus nas mídias. O que nós ouvimos falar são dos ovos de Páscoa, dos valores que estão 30% mais caros este ano em relação ao ano anterior, aqueles vídeos deles construindo aqueles doces, mas não se ouve falar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, queridos, vamos comer o abacaxi mesmo e não a casca, de uma perspectiva espiritual. Evidentemente, o encaminhamento dessa mensagem, que é um complemento da cantata que os irmãos já ouviram, um complemento da mensagem que o nosso ministério infantil passou para nós, vai falar da ressurreição de Jesus. Tem outro assunto? Hein, Marta, tem outro assunto? Absolutamente não. Mas falar da ressurreição de Jesus como a real de todas as realidades. A realidade não é aquilo que se apresenta para nós de maneira muito fácil, muito abundante. A real realidade está na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus fala da nossa vida pós-morte, nos dando a esperança de uma vida transformada, porque hoje o nosso espírito está transformado por Cristo Jesus. O nosso espírito está convertido em Cristo Jesus. Nós já somos salvos por Cristo Jesus, mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo ainda sofre as consequências de uma queda e passa por uma cirurgia. O nosso corpo passa por uma doença de câncer, passa por alguns problemas emocionais, mas tudo isso será transformado. Tudo isso será transformado, e de maneira a brincar, nós estaremos muito mais rápido do que os nossos astronautas agora, voando pelo espaço, e sem auxílio de nenhum instrumento, não é? A ressurreição de Jesus é a mais real de todas as realidades. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 28, Mateus, no capítulo 28, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, para que a gente continue a conversar sobre essa maravilhosa mensagem.
sobre esse evangelho que significa boa notícia. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Abriram? Ok, vamos lá. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês, e retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. Eu fico imaginando essa palavra vindo da boca de Jesus, a primeira palavra de Jesus, salve. Devia ter caído gostoso no coração e no ouvido delas, não é mesmo? Até agora, quando a gente fala e lê esse texto, parece que invade o nosso coração uma paz tão grande, de Jesus dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Talvez, não para nós, mas para muitos, a palavra ressurreição, ou a ideia de ressurreição, tem pouco a nos dizer, fala muito pouco, ou quando fala com interrogação, fala com dúvida. Às vezes a gente fala para alguém sobre ressurreição, e parece que estamos vendo um ponto de interrogação maior que a própria pessoa sobre a sua cabeça. Isso aconteceu lá em Atenas, quando Paulo, estando ali, vendo aqueles deuses todos, e tinha uma estátua que dizia assim: ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos, porém não espirituais. Eles eram tão religiosos que eles não queriam falhar. Quem sabe eu coloquei todos esses deuses e estão mais. Então, para a gente não errar, vamos pecar pelo excesso. Vamos colocar uma estátua dizendo: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, quando viu aquilo, já se pronunciou, já se colocou: olha, eu vejo que vocês são tão religiosos. Isso está lá no capítulo 17 de Atos. Eu vejo que vocês são realmente muito religiosos, porque eu posso ver aqui que existem vários deuses, e um é o Deus desconhecido, mas aquele que eu proclamo a vocês é justamente esse que vocês estão dizendo ao Deus desconhecido, ou seja, o Deus que eles não conheciam. E começou a pregar o Evangelho, eles começaram a se juntar, ouviram a boa nova. No final, evidentemente, Jesus falou da ressurreição, mas esse Jesus, ele ressuscitou. A hora que ele falou isso, os filósofos, aquele pessoal lá falou: olha, faz o seguinte, sobre isso a gente vai falar mais tarde, tá bom? Eles não criam na ressurreição. Então, ali em Atenas, a gente já percebeu um ponto de interrogação, um quê especialíssimo sobre dúvidas, sobre incredulidade acerca da ressurreição. Talvez nos tempos de hoje exista exatamente esse questionamento, existe exatamente essa dúvida,
existe exatamente essa incredulidade acerca de ressurreição. Fala-se sobre a morte de Jesus. Eu ouvi alguns âncoras falando que na sexta-feira é a sexta-feira santa, porque Jesus morreu, mas nada sobre a ressurreição de Jesus. Então, a nossa sociedade, um mundo social, que é a maior parte do que nós vemos como seres humanos, somos aí em torno de 10 bilhões, para sermos aí, não sermos tão exatos, cerca de 10 bilhões de pessoas. Desses 10 bilhões de pessoas, quiçá 1,5 bilhão, quando muito, reconhecem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E se não o reconhecem como Salvador, como o reconheceriam como Senhor? Então, muito nós vemos de dúvidas, as pessoas não creem nisso, e aproveitam os elementos espirituais, os elementos comerciais, para lucrar em cima disso. Aliás, o que o comércio faz é exatamente isso, se aproveitar dessas datas para lucrar o quanto possível. Mas Jesus realmente ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, não 3 dias depois. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. E aí talvez fiquem algumas dúvidas, mas como assim aí não dá 2? Não dá 2? Por que fala 3? Porque lá os judeus, eles consideravam assim, o dia ia das 6 horas da manhã até as 18 horas desse dia. Então a sexta-feira até as 18 horas era um dia, depois das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado, era o segundo dia, e o terceiro dia era das 18 horas do sábado até as 18 horas do domingo. Por isso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E não foi uma ressurreição como já tinha acontecido por instrumentalidade do próprio Jesus, porque Jesus havia ressuscitado pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Os mortos ressuscitaram, e está descrito no capítulo 27, aqui um capítulo antes que nós lemos, depois a partir do versículo 52, quando Jesus expirou, os mortos saíram dos túmulos. Gente, que loucura isto! Mas não foi esse tipo de ressurreição, isso pareceu mais ressuscitação, mas a ressurreição de Jesus era driblar a morte mesmo. Foi o que Jesus fez com a sua morte e a sua ressurreição. Ele driblou a morte, ele venceu a morte. Ele disse: você não tem mais supremacia sobre o ser humano, pelo menos uma supremacia absoluta. Pode lá ter uma supremacia relativa. Relativa o quê? A nossa dimensão, mas nós haveremos de ressuscitar também. Eles voltaram, aqueles mortos, eles voltaram a viver, mas viver na mesma dimensão de ontem, de antes, ou seja, morreram também depois. E os 4 evangelhos, eles relatam de maneira muito forte a ressurreição de Jesus. Nós vemos Mateus relatando isso a partir do capítulo 1, capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 20, a ressurreição de Jesus, que lemos, o relato dos guardas, no versículo 11 a 15, a grande comissão do versículo 16 ao versículo 20, então nós vemos aí 20 versículos, Mateus relatando a ressurreição de Jesus. Marcos relata isso no capítulo 16, no último capítulo de Marcos, nos primeiros 19 versículos, constatam que Jesus não está mais no túmulo, o anjo falam com os discípulos não creem, e Jesus se censura e dá instruções. Lucas é quem mais fala sobre a ressurreição de Jesus.
Ele faz isso do versículo 1 ao versículo 49. Então a gente já percebe que Lucas e também João, que fala no capítulo 20, no capítulo 21, mas as ênfases mais fortes é dado por Lucas, onde no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6, é feita a constatação da ressurreição, Jesus ressuscitou. Versículos 6 e 7 é a explicação e argumentação do anjo, dizendo para as mulheres: vocês não lembram o que Jesus ensinava? O que aconteceu foi o cumprimento de uma palavra que ele mesmo deu. O relato, a explicação, essa explicação e argumentação do anjo, as mulheres indo contar essas novidades do versículo 8 ao versículo 12, eu só estou mencionando que é para a gente perceber a extensão que os evangelhos colocam, ou contam acerca dessa ressurreição. Só Pedro e João, pelo contexto, é que dão crédito, porque Pedro e João saem correndo, Pedro sai correndo primeiro, João começa a correr logo depois, mas quem primeiro chega é João, era o mais novo. Conseguiu correr mais rápido, chega primeiro, aí depois chega Pedro. No caminho de Emaús, essa porção que é relatada em Lucas, do caminho de Emaús, ela é fantástica. Quando os discípulos, 2 discípulos, saem de Jerusalém, depois daquele momento em que para eles deve ter sido uma frustração. Nossa, Jesus morreu, nós esperávamos tanto dele. Quem sabe, conversando ali, nós não vamos ler esse texto também, mas eu estou relatando apenas 11 quilômetros conversando. De repente, Jesus se junta a eles, mas sem ser percebido, e começa a perguntar: o que vocês estão falando? Não, mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não, o que aconteceu? E os discípulos contando o que havia acontecido, e Jesus só ouvindo, e explicando para eles o que o Antigo Testamento havia falado sobre a ressurreição de Jesus. 2 desses textos nós mencionamos, ali em Isaías 26 e Salmo no capítulo 16, logo no começo do culto, e tantos outros. Eles não reconheceram Jesus. Um dos aspectos do corpo glorificado de Jesus, esse texto dos discípulos a caminho de Emaús, ele é fantástico. Nós vemos isso do capítulo 33, do versículo 33 até o versículo 53. No momento eles convidam Jesus, sem saber que era Jesus, a entrar para ceiar com eles. Jesus aceita. No momento em que Jesus oferece o pão, o olho deles é aberto, eles perceberam que era Jesus, e Jesus imediatamente desapareceu. Que experiência sobre a ressurreição de Jesus, os discípulos de Emaús. Quantos de nós deixamos de perceber Jesus ao nosso lado, caminhando conosco, explicando-nos através do Espírito Santo, explicando-nos a palavra que Jesus haveria de ressuscitar? E muitas vezes nós estamos tão atabalhoados, tão preocupados, tão imersos no dia a dia do trabalho, não que não devamos estar, mas imersos demais, e nós não percebemos o quanto Jesus está conosco. E ele mesmo disse para os discípulos, aqui no final de Mateus: é-me dado todo o poder no céu e da terra, portanto façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E quem sabe, às vezes, à semelhança dos discípulos de Emaús, nós não reconhecemos Jesus ao nosso lado, Jesus conosco. Olha só que falta de percepção, não é mesmo? Que falta de visão espiritual para a vida, que falta de um óculos um pouquinho mais focado nas realidades espirituais, nas realidades melhores, na mais real de todas as realidades.
Porque quando mencionamos as coisas do dia a dia, mas isso é a realidade, mas existe algo mais real do que a realidade, e esse mais real do que a realidade é a boa nova do Evangelho, é Jesus morrendo da cruz para nos reconciliar com Deus no nosso lugar, mas é a ressurreição de Jesus nos dando a certeza de que assim como Ele ressuscitou, e como as nossas crianças pregaram agora há pouco, haveremos de ressuscitar também. Da mesma forma, João, nos primeiros 29 versículos de João, e depois do versículo 1 ao versículo 25, onde dá pouca ênfase, primeira nas mulheres, quanto à descoberta, forte ênfase na atitude de Pedro e João, na instrução de Pedro e João. Depois as mulheres aparecendo aos 10 discípulos, segunda vez Jesus aparecendo aos 11 discípulos, a pesca maravilhosa. O interessante a ser notado nesses textos todos, é que depois da ressurreição de Jesus, ninguém mais dos judeus viram Cristo, só os discípulos de Jesus viram Jesus. É interessante isso, como nós podemos entender que aquele que recebe Jesus, aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que tem a convicção plena da salvação em Cristo Jesus, é quem reconhece Jesus. Quem não conhece Cristo não o reconhece. O ser humano natural não reconhece Jesus, não reconhece a cruz. No máximo podem reconhecer Jesus como um modelo ético, mas Jesus é muito mais do que um modelo ético, é muito mais do que um modelo comportamental, é muito mais. Ele é o nosso Salvador, Ele é quem conquistou para nós a eternidade. Eu não conquistei a eternidade, eu não garanti a presença do Espírito Santo no meu coração, Jesus garantiu a sua presença no meu coração, através do Espírito Santo. Graça, graça. A ressurreição, ela é um elemento central do cristianismo. Ela é o elemento central do cristianismo. Não existe cristianismo sem ressurreição. Não existe cristianismo sem a convicção da ressurreição. Não existe cristianismo sem a alegria da ressurreição. Não existe cristianismo. Cristianismo sem ressurreição é cristianismo sem Cristo. E cristianismo sem ressurreição e sem Cristo é religiosidade. É a mesma coisa que os filósofos gregos ali em Atenas. Religiosidade. É a mesma coisa. Mas a ressurreição é um elemento central do cristianismo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios do capítulo 15, no versículo 4, que o capítulo 15 de 1 Coríntios é o texto que fala mais sobre a ressurreição de Jesus, quanto aos seus elementos teológicos, não quanto aos seus elementos narrativos, quanto aos seus elementos teológicos. Ele diz assim, abriram aí? Ressurreição como um elemento central do cristianismo. Ele diz assim, eu lhes transmiti, olha só o que o apóstolo Paulo está falando ali, quando escreveu para a igreja de Corinto, na sua primeira carta. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Isso faz parte integrante da boa nova do Evangelho. Paulo pregou isso no capítulo 5, e que foi citado pela Dani, e pelo nosso coral. Ele já fala exatamente isso também. A ressurreição é um elemento central do cristianismo. É um elemento central do cristianismo porque ele identifica a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, o crer em Cristo. Ou seja, a vida eterna só é garantida
através da salvação em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a ressurreição de Jesus que garante isso, que mostra por que o cristianismo é elemento central porque a ressurreição é elemento central do cristianismo, porque identifica a salvação, a vida eterna em Cristo, é o crer em Cristo, com essa ressurreição, a de Cristo, porque João ele fala no capítulo 6, versículo 40, o seguinte: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é a salvação juntada, considerada como elemento de salvação. Salvação é ressurreição, ressurreição significa salvação. Então é um elemento central do cristianismo, porque ele identifica a salvação, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, como aquele que crê em Jesus. Gente, esse crer não é um crer intelectual, tá bom? Não é um crer a partir de considerações racionais, não, é um crer que foi impulsionado pela ação do Espírito Santo no coração, e que não dá outra alternativa à pessoa do que crer em Jesus. Por isso é que a salvação é graça. A salvação não é uma conquista racional. Por isso, se isso te incomoda, pelo fato de você estar considerando a salvação em Cristo como um elemento racional, um elemento para você ponderar racionalmente, você erra. Então é bom você começar a orar assim: Senhor Deus, fala ao meu coração, sopra no meu coração essa realidade de que Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. Aliás, se você fizer isso, é porque Cristo já te alcançou. Se você fizer isso, Cristo já penetrou no seu coração. Veja, gente, isso daí não é algo racional. O racional é muito humano, é algo espiritual, isso é novo nascimento. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Então, o elemento central do cristianismo, porque identifica a salvação com a ressurreição. É elemento central do cristianismo, porque a ressurreição a ressurreição de Jesus foi determinante para o nosso nascimento espiritual. Quando nós olhamos um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o que ele está falando? Ele está juntando a ressurreição dos mortos de Jesus, a ressurreição de Jesus, aliás, com a regeneração. A regeneração é o nascimento espiritual, significa ser gerado de novo. Isso significa ser regenerado. Não é uma regeneração ética, como costumamos dimensionar, mas uma regeneração teológica, aquele ser gerado de novo, é aquele nascer de novo, que João menciona no capítulo 1, versículo 10, que nasce de novo, aqueles que nascem de Deus, não são aqueles que nascem da relação do pai e da mãe, relação sexual do pai e da mãe, mas aqueles que nascem de Deus. E ele junta essa regeneração, ele associa essa regeneração com a ressurreição de Cristo. Por isso ele é elemento central do cristianismo. Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. O Filho em quem nós temos a salvação é o próprio Deus, que é o que o texto está dizendo aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, o Filho, e ele coloca o F maiúsculo para identificar que ele está falando de Cristo. Eu sou filho agora, você em Cristo Jesus é filho, mas é um filho com F minúsculo. Quando a palavra de Deus coloca filho com F maiúsculo, ele está se referindo a Cristo. E ele diz ali, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser.
sustentando todas as coisas por causa da sua palavra poderosa. A ressurreição, ela é elemento central do cristianismo, porque nós ganhamos benefícios. Alguns deles nós já recebemos através, alguns deles nós já ficamos sabendo através da cantata que nós ouvimos, porque nós ganhamos o benefício de sermos ressuscitados também da mesma forma como Jesus foi ressuscitado. Pensa. Você está ali, só os teus ossos. Vamos imaginar um pouquinho, vamos dar uma viajada. Só os seus ossos, tá bom? Já sequinhos, depois de trocentos anos ali no túmulo, você é ressuscitado com um corpo novo. Ou se você é pozinho, ali pensando na cremação, não importa, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, irá ressuscitar você também. Gente, pensa, isso é benefício ou não é benefício? E aí, não só o espírito restaurado, mas o seu corpo restaurado. Não é a sua beleza física melhorada, não. Mas o seu ser totalmente perfeito em Cristo, sem dor alguma, sem sofrimento algum, com alegria plena. Não é essa alegria circunstancial que a gente tem quando recebe alguém querido ou quando é convidado para alguém, é melhor assim, porque sem dúvida nenhuma a gente fica feliz quando nós recebemos um convite para almoçar na casa de alguém. Que felicidade! Não é essa felicidade. Não é essa felicidade, é muito mais, é a felicidade plena, é a felicidade absoluta que nós não conhecemos ainda. É aquela alegria plena que Adão tinha antes do pecado, que convivia no mesmo ambiente de Deus. Não é ambiente físico, a gente pensa muito em termos físicos. Pense em Jesus quando foi ressuscitado. Ele atravessou portas, atravessou paredes, ele ia de um lugar para o outro assim, num instante. Ele aparecia e desaparecia, segundo propósitos, ou seja, o corpo glorificado de Jesus, pensando no corpo glorificado de Jesus, é o nosso corpo glorificado depois. Então esse é um benefício maravilhoso. Da mesma forma como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Por quê? Por seu poder, 1 Coríntios 6,14, ele fala isso, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Segundo aos Coríntios, Paulo falando aos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Gente, isso é maravilhoso. Isso não pode ficar no esquecimento, não só no dia da ressurreição. Não é porque é o dia da ressurreição nós precisamos lembrar disso. Não, precisamos lembrar disso sempre. Precisamos lembrar disso principalmente se estivermos, não é quando, se estivermos num hospital sendo corroído por um câncer agressivo. Precisamos pensar na ressurreição de Jesus, porque aquilo que está sendo corroído é algo físico, é algo passageiro, mas que tudo aquilo será transformado em corpo glorificado. Nós precisamos pensar nisso sim, mesmo que a nossa sociedade não é uma sociedade muito afeita a meditações, é uma sociedade muito mais agressiva na maneira de agir, é uma sociedade muito mais rápida. Vamos, sendo empurrado pela vida. O oriental, como temos dito, o oriental ele é mais reflexivo,
ele pensa mais, ele reflete mais. Precisamos adotar um pouco, pegar um pouquinho dessa cultura oriental para refletir um pouco no quê? Na realidade, e que tem a ver com a ressurreição de Cristo Jesus. É elemento central do cristianismo, a ressurreição, porque da mesma forma que somos identificados, como nós somos identificados, agora com o corpo de Adão, após a nossa ressurreição, seremos identificados com o corpo glorificado de Cristo Jesus. Veja, o como nós somos agora, é o como Adão ficou recebendo a punição pelo seu pecado. Passou a morrer, passou a adoecer. Eu já contei aqui uma vez, mas isso me chama tanto a atenção. Eu vi um pequeno vídeo de Adão e Eva ali conversando. Eva estava grávida. Mostraram Adão e Eva ali conversando, e Eva reclamando por causa das dores de parto, que foi uma das características, não é? De acelerar as dores de parto. A câmera virou, mostrou um cavalo branco, muito bonito. Adão, ali na figura, nessa representação, foi tentar pegar o cavalo branco, talvez se lembrando assim, nossa, olha ali o nome de um cavalo, identificou o cavalo. A hora que ele foi pegar o cavalo, deu um impulso assim, e quase deu uma patada nele, aí ele pegou, se assustou. Tudo foi corrompido por conta do pecado. As relações que Adão tinha no jardim do Éden, eram diferentes. Aliás, sabe o que significa Éden? Delícias, jardim das delícias, jardim das delícias. Então, quando nós olhamos para a ressurreição, não tem como nós não olharmos para isso, esse corpo glorificado de Jesus, esse viver no jardim das delícias, assim como Adão e Eva viveram no jardim das delícias. É muito importante a gente nos associar hoje a figura de Adão. A gente vê isso em 1 Coríntios, no capítulo 20, que eu sugiro, que eu estimulo você a abrir ali, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20 e 23, ele vem falando, desde o começo falando da ressurreição, não é? Logo no versículo 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos e retiveram a palavra, assim também como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E aí ele começa a falar sobre a ressurreição. No versículo 20 ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem, Cristo as primícias, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. É muito importante, principalmente essa segunda parte desse versículo 23, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Gente, a ressurreição, essa ressurreição que garantirá para nós uma vida eterna no jardim das delícias, que não tem nada a ver com o jardim das delícias, o jardim das delícias do islamismo, das mulheres com olhos de mel, como eles definem, nada a ver com isso, nada a ver com isso. Tem a ver com aqueles que são de Jesus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é cristianismo, cristianismo verdadeiro. Cristianismo como elemento central, tendo como elemento central a ressurreição, porque assim como nós fomos identificados em Adão pela morte, pela doença, pela tristeza, pelos problemas emocionais, pela maldade,
seremos semelhantes a Cristo no seu corpo glorificado. Eu quero concluir mencionando 3 elementos para a gente pensar. Primeiro, a ressurreição de Cristo, a real de todas, mais real do que a realidade, como nós concebemos, torna-se mais real a nossa esperança. Ou seja, a ressurreição de Jesus, sendo real, torna real a nossa esperança. Não uma esperança irreal. A esperança irreal é aquela do quem sabe. É aquela do talvez. Mas a esperança real é aquela que tem a ver com a mensagem de Jesus. 2. A ressurreição de Cristo, sendo real, deve tornar-se mais valiosa a nossa salvação. A ressurreição de Jesus, sendo real, deve tornar mais valiosa ainda a salvação que nós já temos, que muitas vezes a gente dá tanto pouco valor. Quer ver uma prova que muitas vezes a salvação em Cristo tem pouco valor? Quando nós vivemos reclamando da vida. Quando nós só ficamos olhando com os óculos do pessimismo. Tipo aquela figura mais antiga que nem tem aparecido tanto. Ó dia, ó mês, ó ano, lembra? Mas a ressurreição de Cristo sendo real deve tornar mais valiosa ainda a nossa salvação. E por tornar mais valiosa a nossa salvação, deve nos tornar mais responsáveis quanto à maneira de nos conduzirmos nesse cristianismo, sendo ou vivendo um cristianismo verdadeiro, um cristianismo de fato, um cristianismo que as pessoas possam ver muito mais do que ouvir a nossa mensagem. Falamos bastante da salvação em Cristo, mas muitas vezes vivemos pouco essa salvação em Cristo. E olha, gente, as pessoas veem muito mais aquilo que nós somos do que aquilo que falamos, sem dúvida alguma. Portanto, a ressurreição de Jesus é a mais real de todas as realidades. Que isso nos faça ver o cristianismo de uma forma diferente. Tudo bem, você pode pegar a casca do abacaxi e fazer um chá. Você pode cozinhar com água e fazer um suco, quem sabe. Eu particularmente não gosto, eu prefiro a parte carnuda do abacaxi, fazer um suco com a parte carnuda, mas eu já fiz suco com a casca do abacaxi. Mas gente, vamos curtir o que existe de mais saboroso e que vem do Todo-Poderoso, que é esse cristianismo a partir de uma ressurreição. Feche seus olhos, queridos, vamos orar, agradecendo a Deus pela ressurreição de Jesus, agradecendo a Deus pela ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos experimentar essa realidade como sendo a mais real de todas, a realidade da nossa semelhança a Cristo, não só começando a ser agora, gradativamente, estarmos sendo moldados à semelhança de Cristo, mas depois que atravessarmos o rio, depois que fecharmos os nossos olhos para as realidades deste mundo, nós possamos nos extasiar com as realidades do céu de maneira mais absoluta, vivendo a plenitude do jardim das delícias, juntamente com o Senhor. Que essa realidade possa tornar o nosso cristianismo muito mais inteligente, muito mais significativo, que vai muito além de um ovo de Páscoa e de um bom chocolate.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.